No fundo do Oblast de Rostov, um incêndio está em fúria. Atlas está queimando. Um dos principais centros de combustível dos quais as tropas do presidente Vladimir Putin dependem foi eliminado pelos drones da Ucrânia. E agora a pressão é aliviada no Donbass, pois a Ucrânia abre oportunidades para retomar território enquanto a Rússia enfraquece. Isso é enorme. A Ucrânia está em uma sequência massiva de vitórias. Como outra linha de vida russa foi obliterada, Putin está furioso. E o pior para o líder da Rússia é que ele não pode fazer nada a respeito. No dia 23 de junho, a Euromaidan Press foi uma das primeiras a relatar o incêndio que assolava a instalação Atlas na oblast russa de Rostov. Não se sabe muito sobre o ataque que causou o incêndio. Provavelmente a Ucrânia empregou seus drones de longo alcance para penetrar nas defesas aéreas de Rostov, permitindo que atingisse a instalação com considerável força. Mas o que é evidente é que este ataque prejudicou Putin e suas forças na região de Donbass, na Ucrânia. Porque Atlas é, ou era, uma instalação vital de armazenamento de combustível que servia como um hub-chave, fornecendo às tropas da Rússia, no Donbass, o combustível de que precisavam para sustentar seus ataques ao território da Ucrânia. Isso faz do ataque a Rostov mais um em uma série que a Ucrânia realizou, que são projetados para incapacitar o exército, a defesa, a indústria e a infraestrutura energética da Rússia em território russo. O conceito é simples: eliminar o máximo possível da infraestrutura que apoia as tropas de Putin. Sem esse apoio, essas tropas são enfraquecidas, tornando-as presas fáceis para os defensores ucranianos. Afinal, sem combustível significa sem tanques, sem veículos blindados. Nada que os soldados de Putin possam usar para se proteger enquanto recebem ordens para sustentar ataques constantes contra as defesas da Ucrânia. O Estado-Maior da Ucrânia entra em mais detalhes. Em uma postagem publicada no Telegram, o Estado-Maior confirmou o ataque e explicou por que a instalação do Atlas era um alvo de tão alta prioridade. Uma instalação importante dos invasores russos foi atingida. A postagem começa, como parte dos esforços para reduzir as capacidades ofensivas do inimigo. Na noite de junho, 23 unidades das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, em cooperação com as forças de mísseis e artilharia, atingiram o depósito de petróleo da planta Atlas, na Oblast de Rostov. Isso é uma declaração de abertura interessante. Embora ainda seja provável que drones tenham sido usados no ataque à planta, as menções às forças de mísseis e artilharia da Ucrânia sugerem que outras armas também podem ter sido usadas. Talvez os drones tenham servido como iscas para as defesas aéreas da planta Atlas, permitindo que um míssil ucraniano penetrasse em Rostov. Ainda não se sabe ao certo, mas a declaração do Estado-Maior continua. A planta é usada para fornecer combustível e lubrificantes para as unidades militares russas envolvidas na agressão armada contra a Ucrânia. Nos territórios temporariamente ocupados das regiões de Luhansk e Donetsk, diz o Estado-Maior da Ucrânia, ambos esses territórios, que estão dentro da região de Donbass, são alvos-chave para Putin. A partir de setembro de 2024, a Rússia controla 98,5% de Luhansk e cerca de 60% da região de Donetsk. Putin espera que ele consiga chegar a 100% em ambos os territórios, com contínuos avanços contra as forças da Ucrânia. A perda do Atlas coloca um grande obstáculo em seus planos. A postagem no Telegram termina. Foi confirmado que nossos meios de destruir a área-alvo foram alcançados. Um incêndio foi registrado. Os resultados dos danos causados pelo fogo estão sendo esclarecidos. E essa confirmação não vem apenas da Ucrânia. Imagens de satélite do local do Atlas, fornecidas pelo serviço de satélite da National Aeronautics and Space Administration, mostram que o Atlas estava em chamas às 6h41 da manhã, horário de Kiev. Explosões também foram registradas e compartilhadas no Telegram, com a Euromaidan Press, observando que fontes locais afirmam que uma série de explosões poderosas, tão fortes que acionaram alarmes de carros, ocorreram no distrito de Kamek, por volta das 4 da manhã, hora local. Militani acrescenta que o incêndio foi severo,
e parecia engolir quase toda a planta, que abriga 32 tanques nos quais a Rússia armazena produtos de petróleo. Esses tanques estão próximos à cidade de Kamyk-Shatinsky, que fica a apenas 62 milhas de distância das linhas de combate em seu ponto mais próximo. Isso é importante. A Ucrânia sabe que a Atlas tem abastecido as tropas russas com o combustível em seus tanques de armazenamento. Agora essas unidades de armazenamento de combustível foram obliteradas. As forças de Putin acabaram de perder uma das linhas de suprimento mais vitais para o Donbás. Então há a confirmação da Ucrânia. Mas e a Rússia? Como ela respondeu a este devastador ataque contra uma de suas instalações de armazenamento de combustível mais importantes? A resposta não deve ser surpreendente. Após o poderoso ataque da Ucrânia, o governador de Rostov, Yuri Slyusar, recorreu ao Telegram para basicamente afirmar que a Rússia derrubou com sucesso todos os drones que a Ucrânia enviou para a sua região. Um ataque aéreo está sendo repelido na parte norte de Oblast de Rostov, escreveu Slyusar. Até agora, os UAVs foram destruídos nos distritos de Milorovsky, Kamensky, Tarazovsky, Bokovsky e Miliutinsky. Como resultado do ataque, um incêndio começou em uma instalação industrial no distrito de Kamensky. Unidades do Ministério de Emergência chegaram ao local. De acordo com dados preliminares, nenhum dos funcionários da empresa ficou ferido. A informação está sendo esclarecida. São as negações habituais vindas da Rússia. A Ucrânia claramente acertou diretamente a fábrica Atlas, acertos que causaram incêndios massivos, como até mesmo Slyusar foi forçado a admitir. Mas tudo o que o governador regional de Rostov pode fazer é seguir a linha do Kremlin, que sempre é seguida sempre que a Ucrânia lança um ataque bem-sucedido. Os drones foram abatidos. Qualquer dano causado aconteceu devido a destroços. Após a gloriosa defesa da Rússia, isso não é a verdade. A Ucrânia acertou o Atlas com força, no entanto. Slyusar diz que os incêndios foram extintos às 7h50 da manhã, horário local. O quão verdadeiro isso é, considerando que as imagens de satélite da National Aeronautics and Space Administration ainda mostram temperaturas anormais registradas na instalação do Atlas, ainda está para ser visto. O que temos aqui é um ataque ucraniano bem-sucedido, realizado com a ajuda de vários ramos das Forças Armadas do país. Isso derrubou uma das linhas vitais de Putin para a região de Donbás. E este ataque já estava a caminho há muito tempo. Afinal, 23 de junho, não foi a primeira vez que a Ucrânia mirou na planta Atlas. A Ucrânia já atingiu a planta antes. Isso é de acordo com o Kyiv Post, que aponta que a Ucrânia também lançou um ataque de drone contra a Atlas em 28 de agosto de 2024. Esse ataque, que usou drones construídos pela Unidade de Inteligência Militar da Ucrânia, acertou o depósito de óleo e fez com que os tanques de armazenamento fossem engolidos pelas chamas. Esses drones também foram reconhecidos pelo governador regional de Rostov na época, que fez a mesma afirmação que a Rússia sempre faz. Os drones da Ucrânia foram abatidos pelas defesas aéreas da Rússia. A Ucrânia também atingiu o Atlas em novembro de 2024, novamente lançando um enorme enxame de drones que atingiram seus alvos e causaram incêndios intensos. Naquela vez, o Ministério da Defesa da Rússia afirma ter abatido 47 drones na noite do ataque, incluindo 29 na região de Rostov. A Rússia confirmou que não houve acertos diretos na planta Atlas. É incrível quantas explosões e incêndios os destroços dos drones da Ucrânia conseguem causar. Atlas é claramente um alvo-chave para a Ucrânia, e parece que a planta finalmente foi eliminada. A questão agora é simples. Por que Atlas é importante? Uma das razões já foi mencionada. O Estado-Maior da Ucrânia já explicou isso. Atlas abriga mais de 2 dúzias de tanques de armazenamento de combustível que são usados para armazenar produtos de petróleo utilizados pelas forças da Rússia na região de Donbas, na Ucrânia. O Kyiv Post fornece uma explicação ainda mais profunda, observando que Atlas não é uma empresa privada. É gerido pela Agência Federal de Reservas Estatais da Rússia, tornando-o parte do complexo militar industrial que Putin criou desde que lançou sua invasão à Ucrânia. Essa situação de gestão significa que o Atlas Strike é ainda pior para Putin do que parece.
Na superfície, o líder da Rússia acaba de perder até 32 tanques de armazenamento de combustível que estavam abastecendo suas tropas em Donbass. Mas, aprofundando um pouco mais, uma planta tão vital teria sido protegida pelas defesas aéreas russas. Pelo menos deveria ter sido. O ataque bem-sucedido da Ucrânia expôs que essas defesas aéreas não são tão eficazes quanto a Rússia precisa que sejam. Ou mais preocupante para Putin, pode ter exposto isso. As defesas aéreas da Rússia estão tão esticadas que não podem mais ser confiáveis para proteger uma instalação tão importante. As defesas aéreas surgiram como um problema-chave para Putin, enquanto sua guerra contra a Ucrânia entra mais profundamente em seu quarto ano. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 1.188 de suas unidades antiaéreas até 25 de junho. Essas perdas são tão massivas que forçaram Putin a retirar unidades de defesa aérea de vários locais para fornecer proteção em outros lugares. Por exemplo, quando o líder da Rússia realizou seu desfile do Dia da Vitória, motivado pelo ego, em março. A Euromaidan Press informou que ele retirou mais de 280 sistemas de mísseis das linhas de frente para se proteger. Ele não teria que fazer isso se a situação da defesa aérea da Rússia fosse tão boa quanto Putin gostaria de acreditar. Putin criou lacunas nas defesas aéreas de suas tropas para se proteger. Talvez o ataque do Atlas seja um exemplo de como a Ucrânia está agora explorando essas lacunas. Os problemas de defesa aérea da Rússia também estão afetando os países que ela tenta influenciar no Extremo Oriente e na Ásia Central. Além disso, em maio, e por volta do tempo do desfile do Dia da Vitória de Putin, a mídia United 24 relatou que a Rússia havia instalado dezenas de unidades falsas de defesa aérea S-300 e S-400 nas regiões do Extremo Oriente que anteriormente abrigavam sistemas legítimos e funcionais. United 24 diz isso. A notícia veio da inteligência de código aberto japonesa, que sugeriu que a Rússia estava usando essas unidades falsas para mascarar o fato de que estava enviando as verdadeiras defesas aéreas de volta para o oeste. Esses sistemas de defesa aérea podem agora estar na Ucrânia, ou são usados para proteger posições-chave russas em seu próprio território. O ponto aqui é simples: Atlas era uma instalação militar russa vital. Deveria ter sido bem protegido com vários sistemas de defesa aérea. A Rússia praticamente afirma isso ao declarar que derrubou os drones ucranianos que visavam Rostov em 23 de junho. Mas os incêndios ardentes no Atlas revelam a verdade. As defesas aéreas da Rússia estão tão esticadas que são incapazes de proteger instalações-chave que abastecem as tropas na região de Donbass. Mesmo quando se sabe que essas instalações estão ao alcance dos drones e mísseis da Ucrânia. Como as coisas poderiam piorar ainda mais para Putin? Novamente, a resposta é simples. Além do ataque Atlas da Ucrânia expondo a falta de defesa aérea da Rússia enquanto destrói uma instalação-chave russa, eles também são o último sinal de que a Ucrânia revitalizou uma estratégia que estava usando anteriormente em 2025, antes das conversas sobre um cessar-fogo se tornarem sérias, atacando a Rússia em seu próprio território. O ataque a Rostov foi o mais recente em uma série que ocorreu em junho, todos visando algumas das instalações mais vitais da Rússia. Em 6 de junho, por exemplo, a Ucrânia atingiu o depósito de óleo cristal localizado em Engels, que fica na Oblast de Saratov. De acordo com a Euromaidan Press, esse local fica a cerca de 372 milhas da Ucrânia e é fundamental para o fornecimento de combustível. Para os 295 e 2.160 bombardeiros que a Rússia usa para disparar mísseis de cruzeiro nas cidades da Ucrânia. Sem combustível, esses bombardeiros não conseguem decolar. E após a Ucrânia lançar sua devastadora Operação Teia de Aranha, a Rússia está rapidamente ficando sem bombardeiros que poderia usar para esse propósito. Confira nosso vídeo, que cobre o que a Ucrânia alcançou durante essa devastadora operação em território russo, para mais informações. Agora, voltando aos ataques da Ucrânia em junho, o dia 8 de junho, trouxe a notícia de que a Ucrânia havia atingido a fábrica química Azot, na Oblast de Tula. Essa fábrica era usada para produzir betume, que pode ser usado para todos os tipos de propósitos militares,
incluindo a construção de estradas e aeródromos. Novamente, há uma lógica clara nos ataques da Ucrânia. Sem betume, a Rússia não pode construir novos aeródromos ou reparar os existentes. A Ucrânia já atingiu com seus devastadores ataques aéreos. Avançamos rapidamente para 11 de junho e uma série de explosões também estava ocorrendo na cidade de Kotovsk, que fica na região de Tambov, na Rússia. De acordo com o Kyiv Independent, o alvo da Ucrânia desta vez era uma fábrica de pólvora que produzia propelentes e explosivos necessários para a munição russa. Este foi outro ataque de longo alcance, com a Ucrânia enviando drones 217 milhas além de suas próprias fronteiras. O Kyiv Post afirma que os locais relataram pelo menos 10 explosões durante este ataque. No entanto, o governador regional de Tambov só confirmou que houve um incêndio na região e não mencionou diretamente a planta. O ataque ao Atlas não é um incidente isolado, faz parte de um padrão. A Ucrânia está voltando a atingir algumas das instalações de apoio mais vitais da Rússia. Com Astra e Cristal, ele eliminou o combustível em que Putin confia para manter suas tropas avançando no Donbass e em outros lugares. A destruição da fábrica de produtos químicos significa que a Rússia não tem um fornecimento estável de betume. E com o ataque em Kortovsk, a Ucrânia eliminou uma importante fábrica de munições russa. Em um momento em que Putin também está enfrentando o fato de que seus antigos aliados no Cazaquistão o traíram, limitando seu acesso a materiais vitais necessários para fazer pólvora. Descubra mais sobre essa traição e o que ela significa para a guerra na Ucrânia em nosso vídeo que aborda o assunto. Tudo isso leva a uma pergunta-chave. Qual impacto o ataque da Ucrânia à planta Atlas realmente terá na guerra de Putin? Como mencionado várias vezes, perder a Atlas significa que Putin também perde o acesso ao combustível que precisa para abastecer suas tropas no Donbass e potencialmente em outras partes da Ucrânia. Mas o motivo pelo qual esse ataque realmente importa se resume ao tempo. A Rússia perdeu esse combustível em um momento em que está lançando uma nova ofensiva contra a Ucrânia. Em 20 de maio, o Dr. Jack Watling, escrevendo para o Royal United Services Institute, afirmou que a Rússia estava buscando intensificar suas operações na Ucrânia durante o verão. Ele apontou que o recrutamento militar da Rússia excedeu as metas do país para todos os meses de 2025, mesmo com a ofensiva de Putin diminuindo em abril e maio. Cessar-fogo performáticos, como os que Putin declarou para a Páscoa e seu desfile do Dia da Vitória, foram as razões para essa desaceleração, escreve Watling. Mas, mesmo durante essa desaceleração, a Rússia estava testando as defesas da Ucrânia em várias regiões, mais notavelmente a Oblast de Sumy, no nordeste da Ucrânia. No final de maio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também relatou que a Rússia havia acumulado cerca de 50 mil tropas perto da fronteira de Sumy. A mensagem vinda de Putin era clara. O verão será um momento para a Rússia exercer mais pressão sobre o território da Ucrânia. Embora o que estava acontecendo em Sumy tenha chamado toda a atenção das manchetes. Watling apontou que Donetsk provavelmente seria um alvo-chave durante a ofensiva de verão. As forças russas continuam a planejar contra-ordens para completar a ocupação de Donetsk, ele escreveu. Isso não é novidade. De acordo com Russia Matters, a Rússia controla cerca de 80% da região de Donbass, onde Donetsk está localizado. Junto com o mencionado anteriormente, a região de Luhansk abriga cerca de 90% das reservas de carvão da Ucrânia, juntamente com a única mina de carvão coqueificável do país. A Rússia também assumiu o controle de cerca de 40% dos recursos metálicos da Ucrânia graças à sua campanha em Donbass e continua a avançar mais fundo em Donetsk. Porque essa região representa cerca de 80% das reservas conhecidas de petróleo, gás e carvão da Ucrânia. É precisamente por isso que o ataque da Ucrânia contra o Atlas foi tão importante. Ao eliminar uma importante instalação de armazenamento de combustível russa, a Ucrânia pode aliviar a pressão que Putin está colocando sobre ela no Donbass. No sentido imediato, esse alívio da pressão significa que a ofensiva de verão da Rússia em Donetsk é enfraquecida, tornando mais fácil para a Ucrânia defender as posições que ainda mantém.
Mas, a longo prazo, as forças russas sendo enfraquecidas em todo o Donbass criam aberturas, oportunidades para a Ucrânia lançar contra-ataques e recuperar território. Se a Ucrânia conseguir recuperar algum território, como resultado, a Rússia pode perder terras que abrigam recursos vitais para a Ucrânia. Pokrovsk é um microcosmo de tudo isso. Além de ser um importante centro logístico para a Ucrânia, Pokrovsk abriga a mina de carvão Coking mencionada anteriormente. Sua queda representaria um grande golpe no orçamento da Ucrânia, custando ao país 5 bilhões de dólares em ganhos de câmbio estrangeiro e removendo 360 milhões de dólares de seu orçamento. Neste momento, a Ucrânia está mantendo Pokrovsk, mas Putin a quer, e a ofensiva de verão provavelmente tem a captura de Pokrovsk como um objetivo-chave. Ao atingir Atlas, a Ucrânia torna menos provável que a Rússia tome Pokrovsk, o que significa que Putin terá que gastar mais de seus soldados. Em um momento em que o Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que as baixas da Rússia na guerra da Ucrânia agora ultrapassam 1 milhão. No entanto, é difícil ignorar o que a Ucrânia acabou de realizar em termos de capacidade ofensiva em seu ataque à fábrica Atlas. A fábrica está em Oblast de Rostov, que é vital para a máquina de guerra de Putin. Isso ficou evidente em junho de 2023, quando o ex-líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, mirou a cidade de Rostov-on-Don durante uma insurreição de curta duração contra Putin. Prigozhin até conseguiu assumir o controle de alguns dos principais locais militares da cidade, afirmou The Guardian. Na época, embora essas alegações nunca tenham sido verificadas, Prigozhin agora está morto, vítima de sua ambição de derrubar Putin. Mas suas ações em Rostov mostram por que o Oblast é tão vital. Rostov-on-Don é a maior cidade do sul da Rússia, com o Oblast de Rostov conectado às partes do leste da Ucrânia, como o Donbass. Para onde Putin quer empurrar? É a casa do comando do Distrito Militar Sul da Rússia, que envia o exército combinado de 58 para a Ucrânia. Também é a casa de um centro de comando que organiza as forças russas conjuntas antes de serem enviadas para além da fronteira. Ou seja, a região é tão importante do ponto de vista logístico das tropas quanto é para suas instalações de armazenamento de combustível. Ao atingir a planta Atlas, a Ucrânia acaba de enviar uma mensagem às forças russas estacionadas em Rostov de que podem ser atingidas a qualquer momento. E se a Ucrânia decidir concentrar seus esforços mais intensamente no Oblast, podem não ser apenas as instalações de armazenamento de combustível que irão pegar fogo. As tropas russas e os centros de comando poderiam ser os próximos alvos, permitindo que a Ucrânia leve a guerra iniciada por Putin para o próprio território dele. Mas não são apenas os ataques ao território russo que Putin precisa se preocupar. A Ucrânia também está lutando para recuperar o território perdido à medida que a ofensiva de verão da Rússia vacila. Andrivka já foi libertada e a próxima é a vila vizinha de Unokivka. Descubra mais no nosso vídeo que cobre o que a Ucrânia planejou e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.